Oi! Que legal! Estamos aqui! Que maneiro! Tudo bem? Tudo ótimo com você, amiga Karen. Que bom estar com você. Muito bom! Você tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô, Então amiga. tá. Gente, o papo hoje é exercício físico e ansiedade. Conversar com a Tássia. A Tássia que é minha professora. Tássia, eu lembro de você quando eu entrei na academia, eu sempre via assim, vocês chegando sempre alegre, falando assim, sempre alto astral, sabe? E eu ficava olhando assim, pô, que pessoa legal. E aí, por sorte, você foi ser minha professora na aula de spinning. É spinning, porque tem outro nome, pode falar spinning também? Pode falar spinning também. Pode se falar tanto spinning quanto bike. Bike. As duas nomenclaturas que são certas Mas de falar. tem um outro nome lá, né? Acho que é. Lá é speed. Lá é um nome diferente para academia, né? A academia desenvolveu um outro nome, mas a metodologia para você lecionar é a mesma. Então, tá, aqui no Sem Transtorno, né, a gente fala sobre a pauta e a ansiedade. Fala-se muito, o tratamento, geralmente, ele tem várias, assim, abordagens, né, combinadas. E uma delas é a atividade física, né? A gente precisa da terapia, muitas pessoas precisam do uso de medicamento, né? Aí tem a questão da respiração, meditação, enfim, vários tipos de atividades e exercício físico que é muito recomendado. Então, de que forma que a ansiedade, que é o exercício físico, ele pode contribuir para nesse controle da ansiedade, né? Então, o exercício físico, ele libera endorfinas, né, que são neurotransmissores que vão te ajudar com a ansiedade, que vão te trazer bem-estar, felicidade, vão levantar o seu astral, vamos assim dizer. E também vai produzir uma redução dos hormônios de estresse, como o cortisol, um deles. Uhum. Além de melhorar o sono, que é algo muito importante, né? Quem dorme bem consegue ter escolhas melhores, melhora a sua saúde mental. Além do sono, existe a questão da aula, né? Que é você estar em contato com outras pessoas, você conversar. Tem toda a parte social da atividade física, né? Que é tirar, às vezes, a pessoa que tem ansiedade ou que tem depressão do estado que, às vezes, de tristeza, melancólico, que a pessoa pode se encontrar no momento. A questão do sono, inclusive para quem tem ansiedade, é uma coisa delicada, né? Porque tem muitas pessoas que enfrentam a insônia, tem um sono, assim, né, um pouco irregular, e o exercício físico ele ajuda nesse sentido também, né? Seja pelo cansaço que você sente depois. Juro que não faço de propósito. Não, eu estava super sedentária quando eu comecei as aulas, né? E aí é uma coisa que eu vou falar depois, assim, um pouquinho à frente, que é sobre ganho de peso. Outra dúvida, assim, logo de cara, eu vou te perguntar o seguinte: exercício físico, você acha que pode curar a ansiedade? Não cura a ansiedade. Até mesmo porque a atividade física, ela entra como uma atividade complementar à terapia, a outros tipos de intervenções que a pessoa pode ter. Tirando esse fato de tipo de intervenções, de tipo de ações, ferramentas que a pessoa pode ter, pode estar fazendo contra a ansiedade, existe também a questão que não é qualquer tipo de atividade que a pessoa vai querer fazer. Às vezes a pessoa não vai querer fazer e tá tudo bem, né? Ela não vai querer, não vai ter vontade de repente de ir para uma academia, não vai ter vontade de ver as outras pessoas. E a gente tem que respeitar esse momento dela. Ela, de repente, não tá afim naquele momento. O exercício físico vai ajudar no controle. Lógico que tem pessoas, mas aí no caso, quando não é uma ansiedade, vamos assim dizer, muito severa ou algo patológico, né? O exercício físico já consegue controlar, já consegue ajudar, já consegue trazer o bem-estar para ela, mas não é em todo caso que é assim, entende? Isso é muito importante você falar. Super importante. Esses dias, eu não vou lembrar em que podcast que eu vi. Era um corte assim que eu vi no Instagram, e aí
eu não sei se ele era coach, se ele era profissional da área de saúde, mas ele falou o seguinte, que o melhor psiquiatra é a academia, né? E aí, não só eu, assim, mas eu vi vários comentários, né? Várias pessoas comentando, assim, que, cara, assim, cada um no seu quadrado, né? O psiquiatra tem um papel muito importante no tratamento da ansiedade, como você falou, no caso de uma ansiedade mais, assim, extrema, né? Patológica. A academia é super importante, né? Mas, assim, uma coisa que me chama atenção, principalmente no caso de transtorno assim, mental, né? A gente fica muito sujeito à opinião das pessoas. Porque como não tem um exame que determina o que você tem, né? Não é como uma infecção, como, sei lá, uma diabetes, que você tem um nível, né, de glicose, que você tem como provar que você tem diabetes, por exemplo. No caso da saúde mental, é tudo muito subjetivo, né? Então as pessoas acho que se sentem na liberdade, assim, à vontade para opinar. Então a gente escuta o tempo inteiro alguém falando: você devia fazer atividade física, que isso passa, sabe? Você tem que relaxar mais, fazer uma caminhada na praia, sei lá, meditar, ir para a igreja. Só que para você começar a fazer uma atividade dessa, você precisa já estar um pouco mais estabilizado, né? Nem você falou, nem todo mundo vai conseguir fazer exercício. Com certeza, com certeza. E uma coisa que mais me irrita, sabe, Karen, é a questão das pessoas acharem que é besteira, é bobagem, porque você tá com depressão porque você não tem uma roupa para lavar. Você tá com depressão porque você não tem nada melhor para fazer. E não é isso, gente. Não é isso, é algo fisiológico, né? Existem artigos e mais artigos mostrando que essa ideia é remota. Eu acho que a sociedade ainda julga muito, sabe? Julga muito, ainda aponta muito o dedo enquanto deveria acolher. Deveria ser um momento de acolhimento, né? Até mesmo dentro da própria atividade física, eu, enquanto professora, enquanto o meu trabalho, a minha dinâmica, eu tenho que ser acolhedora ao máximo com as pessoas, mas principalmente pessoas que estão passando por esse momento difícil. Né? A gente dentro de uma aula, a gente não pode nem julgar e nem, como posso dizer, forçar a pessoa a fazer algo que de repente ela também não quer, né, minha amiga? Sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar. E isso que às vezes me deixa muito chateadas em alguns tipos de comentário e informações distorcidas, sabe? Isso aí realmente eu fico um pouco pensativa. Você costuma lidar bastante com aluno, assim, com esse tipo de problema? Com ansiedade, com depressão? E como é que você percebe isso, assim? Você costuma ficar atenta? É uma coisa que geralmente eles trazem para você? Então, no meu trabalho de personal, no meu trabalho personalizado, eu sempre faço uma anamnese. Dentro dessa anamnese, eu busco o máximo de informações da pessoa que eu vou atender. E uma das perguntas que eu faço é se a pessoa tem algum transtorno de humor. Por quê? A partir do momento que a pessoa me fala que ela tem um transtorno de humor, automaticamente eu vou buscar saber como melhor atendê-la. Como assim? Como assim? Se a pessoa, por exemplo, ela tem depressão e ela toma algum medicamento, eu sei que em algum momento do exercício físico, em algum momento da prática, se eu colocar uma atividade muito intensa, para ela, de repente, não vai ser interessante porque ela não vai acompanhar. Porque, devido à própria medicação, ou o momento que ela está vivendo naquele período, não é o momento de eu chegar e falar, cara, agacha, corre. Mas sim, o momento de fazer uma mobilidade, um alongamento, além de conhecer a pessoa melhor no dia a dia, no trato entre professor e aluno, a gente acaba entendendo um pouco mais quem é aquela pessoa, a gente tem respostas daquela pessoa de como ela está no dia. Eu acho que a principal pergunta, enquanto profissional, que eu sempre busco fazer aos meus alunos é se ele está bem naquele dia. Para eu tentar direcionar da melhor forma possível a sessão de treinamento. E pensando numa questão de médio e longo prazo a resultados, quando a gente faz essa anamnese, a gente consegue ter um treino mais fidedigno. A gente consegue direcionar para o objetivo daquela pessoa. Muito legal saber que você tem esse cuidado de saber, né, um pouquinho mais além daquilo ali que a pessoa às vezes apresenta, né? Nem todo mundo vai falar. Eu mesmo, no meu caso, na tua aula,
eu já estava sedentária há um bom tempo, né? Aí, eu até comentar com você sobre essa questão do ganho de peso. Eu estava muito satisfeita profissionalmente e eu, em pouco tempo, acho que foi uma questão de 4, 5 meses, eu ganhei quase 15 quilos. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Já aconteceu uma vez de eu perder 8 quilos, muito rápido, assim, questão de um mês e pouco. E já é a segunda ou terceira vez que acontece de eu ganhar muito peso, assim, rápido também. Então, eu desconto muito isso na comida. E eu estava sedentária. Quando cheguei na academia, apesar de já praticar, de já frequentar a academia, assim, desde muito nova, não é uma coisa prazerosa para mim. Desde que eu comecei a ter crise de pânico com 21 anos, a academia passou a ser uma coisa muito, muito difícil, assim, um desafio para mim. A gente, quando tem ansiedade, quando está em período de crise, pelo menos eu, assim, e eu escuto outros relatos também, a gente tem medo de passar mal, de ter um mal súbito, assim, e é uma coisa meio que incontrolável. Eu acho que o batimento cardíaco acelera e a gente, assim, associa aquilo a uma crise de ansiedade. E aí, eu, às vezes, na esteira, eu fazia capoeira, mas na esteira também, eu sentia esse desespero e parava de treinar. Então, por várias vezes eu parei de ir para academia e tal, e é mais uma tentativa agora, voltando. E eu nunca tinha feito spinning. E aí resolvi fazer uma aula e, cara, eu, assim, eu te falei, eu olhava, via você na academia, achava você muito alto astral, assim. E a primeira aula que eu fiz contigo, esse acolhimento, sabe? Essa tua alegria fez muita diferença para mim. Assim. Me fez querer voltar uma segunda vez. E tem a questão da música também, né? Tem a questão da música alta e você sempre ali incentivando. Eu acho que eu recomendo, gente, para quem tem ansiedade, é uma boa atividade, apesar de ser numa sala fechada. E você me disse que você até falou, eu admiro porque você não se sente desconfortável nesse ambiente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Se você já teve essa situação de aluno não conseguir fazer a aula. Em primeiro lugar, parabéns, Karen! Parabéns, cara. Parabéns, porque é muito difícil, né? Você romper, sabe? Você romper determinadas limitações ou até mesmo dificuldades que a gente tem no momento, né? É difícil a gente, às vezes, sair de onde a gente está e, sabe, persistir, porque tudo que, vamos assim dizer, é novo, né? A gente tem que. É complicado, né? E partindo do princípio que a gente tem algum transtorno de humor, ou ansiedade, ou crise do pânico, a gente começa a criar determinados tipos de gatilho. Então, como você mesmo disse, assim, fica complicado, não se torna um lugar prazeroso, se torna um lugar de receio. E quando a gente vence esse receio, esse medo, eu acho fantástico e parabéns para você, cara. Obrigada. Muito parabéns para você mesmo. Um esforço. Você é uma fofa, isso sim. Falando da aula de bike em si, o que acontece nas salas de bike de uma forma geral? A ideia é trazer você para uma festa. A ideia é trazer luzes, a ideia é trazer uma música bacana para você, porque a música, ela vai te relaxar, ela vai tirar você, às vezes, de um foco que você não quer dar, ela vai tirar sua cabeça de certa preocupação ou de certos pensamentos que naquele momento você quer esquecer. Ela vai te dar uma percepção que o tempo de estímulo, o tempo de aula é mais curto do que realmente é, então vai fazer você treinar mais. Sem falar que a música, essa questão da aula, né, do cenário mais escuro, vai fazer com que você, vamos assim dizer, se liberte. Porque uma das coisas que eu mais noto, até mesmo com os meus alunos que têm algum transtorno, né? Agora, tanto de humor quanto até mesmo de imagem, né? Que a gente lida muito com isso também na educação física, na academia, de uma forma geral. Quando é aquele ambiente escuro, a música alta, você começa a pensar naquele momento que você está vivendo e você se vira para você. Você para de achar que os outros estão olhando para você. Você simplesmente se desliga, você vai, só vai. Se joga, o seu mundo. Você para de pensar no outro e foca em você.
A música é maravilhosa por isso. E Uhum. o ambiente da bike é maravilhoso por isso. No entanto, não é algo que é percebido dessa forma por todos. Porque por ser um ambiente muito escuro, uma aula de uma intensidade um pouco maior, uma música um pouco mais alta, A e porta por estar num fechada. ambiente fechado, É. com a porta fechada, algumas pessoas podem se sentir presa, né? Ela pode se sentir presa, ela pode se sentir mal, ela pode lembrar, pode criar um gatilho, de repente, que a última situação que ela teve quando ela teve uma crise de pânico ou de humor. Então, assim, não é uma atividade que eu viro para você e falo, olha, todo mundo tem que fazer. Não, Não você tem que ir existe, né? lá, experimentar e ver se você gosta. Porque por mais que a gente fale que é intenso, tem a questão da música, que você vai se divertir, tirando a questão do, da ansiedade, do transtorno do humor, tem pessoas que acham que é, por exemplo, um enfadonho, porque você está pedalando e não sai do lugar, por exemplo. Para pessoa que tem ansiedade, para pessoa que tem algum transtorno, isso também Pode pode ser ser um um motivo, gatilho. Uhum. pode ser um gatilho para que ela não queira fazer e de repente para ela não vai ser uma bacana naquele momento, não significa que é para sempre. Uhum. Olha, ele falou que ela não treina sem música e está perguntando como é que é a aula para iniciante. A aula Então, de numa bike. aula de bike para iniciante, eu sempre busco, antes de tudo, a segurança no equipamento. É a altura do banco, se a pessoa está confortável naquela bike, naquele posicionamento. E, em segundo lugar, a gente começa a analisar a postura da pessoa ao pedalar, né? Sempre mantendo a postura, sempre mantendo o abdômen ativado para que ela não venha ter dores posterior. No iniciante, a gente passa bastante tempo falando sobre isso, sabe? Sobre essas ideias de segurança. Uhum. Depois, a gente passa a ideia para você acompanhar a aula, né? Para o iniciante acompanhar a aula, que é o quê? Cara, tenta seguir o ritmo, porque a aula de bike ela é em cima da música, em cima do ritmo da música, em cima do BPM da música. Mas os comandos que eu vou te dar, se você não conseguir fazer algum, ou completar algum, não tem problema. O importante é você estar conosco, você estar na sala, você estar com todo mundo, você estar ali. Eu acho que são as duas coisas que eu não deixo de falar pro iniciante. Porque também tem muito essa questão, quando a gente pensa em atividade física, sabe, Karen? Entra muito aquela história do vigor. Você trabalha muito com a questão de como a pessoa se olha e como ela se vê. Então, quando tem pessoas que quando notam que não conseguem fazer determinado estímulo, aquilo ali pode ser desestimulante. Então, é Pode onde que frustrar a ela. postura do professor ajuda muito. Faz toda a diferença se esse professor é acolhedor, se a aula é uma aula proposta assim para todos, se não fica batendo muito em performance e deixa a pessoa mais à vontade. Porque aí ainda, vamos assim dizer, tirando a questão da ansiedade, tirando a questão do transtorno, de uma forma geral, eu acho que todo mundo gosta de participar de algo, se sentir parte de algo, sabe? Tamo junto. Não é aquele negócio de competição. Às vezes, apesar de ser um gatilho para outros, né, para fazer você fazer cada vez mais, às vezes pode afastar. E não é isso que a gente quer. Uhum. Entende? Então, por isso que a gente tenta maneirar. No iniciante, então, eu falo para ele entender como funciona. Lili, eu posso falar por mim, porque eu sou iniciante, né? Eu comecei a fazer aula com a Tássia e, ué, eu tinha feito uma aula experimental há muito tempo na academia anterior que eu treinava, que eu frequentava, né? Porque eu falo assim, gente, eu não olhava, eu frequentava, mais conversava do que outra coisa. Mas eu não fazia spinning. Então, eu lembro da primeira aula, assim, a Tássia veio, aí olhou o banco, viu a altura, né? Você colocou assim para ver se estava tudo no meu quadril. Aí me explicou que tinha que apertar o pedal ali certinho, tem, né? Então, assim, você teve todo o cuidado, de vez em quando via para olhar se eu estava fazendo direitinho, falou, né, a questão da postura, do abdômen, tudo isso. Então, é verdade. Messino personal tá falando que ela é brava Medicina. demais. Ela é Medicina. mesmo, viu? Ela é mesmo. E assim, eu até fiz um story um dia desses aqui falando sobre isso, né?
que apesar de eu gostar muito de esporte, desde nova, eu sempre gostei muito de esporte, mas eu tenho uma dificuldade de manter uma constância em tudo, não só com atividade física, não, em tudo mesmo, assim. E, e a gente, apesar de saber que é uma necessidade, né? Todo mundo fala isso, cara, exercício físico é que nem escovar dente, tem que ser uma rotina. A gente tem que fortalecer o músculo, a gente está envelhecendo, né? Assim, vai chegando numa idade, tipo, eu já estou chegando na menopausa, e aí a gente começa a ter perda, né, óssea, então você tem que fortalecer os músculos. A gente sabe disso tudo. Mas para quem tem esse tipo de dificuldade de manter uma constância, e além de tudo, ainda tem essa questão da ansiedade, tem gente que tem síndrome do pânico, não, infelizmente, assim, não consegue nem sair de casa. Né? Não é meu caso, mas eu não vou dizer que eu fico 100% confortável no meio de muita gente. Não é uma coisa tipo, que legal, vou encontrar um monte de gente. Não, é pelo contrário, é tipo, vou encontrar pessoas. Então, a gente já vai com uma certa resistência. E quando a gente chega e se depara com pessoas acolhedoras, cara, isso faz muita diferença. Muita diferença. E assim, eu posso dizer que eu tive muita sorte de encontrar uma professora como você, sabe? Que mesmo sem saber, né? Porque você não sabia do problema que eu tinha. E assim como eu, certamente várias outras pessoas têm esse problema também, porque hoje em dia é cada vez mais comum, né, as pessoas enfrentarem problemas relacionados à ansiedade. E você foi muito, assim, amorosa, cuidadosa, né? Sempre, toda aula. Não sei, inclusive, não sei como é que você consegue toda aula. Fica assim, cara, toda aula ela tá assim, bem humorada. Você sempre é assim? Minha amiga, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço, de verdade. E a atividade física para mim, o exercício físico para mim, ele sempre teve muito a ver com superação, né? Sempre teve muito a ver com aquela questão de, sabe, vamos fazer acontecer. Dentro da minha história, a educação física ela teve uma importância muito, muito real, né? Eu era uma pré-adolescente muito gordinha, né? Gordinha é maneira de dizer, né, gente? Eu era bem gordinha mesmo, assim. E houve uma fase da minha adolescência que eu fiquei um pouco mais, não posso dizer depressiva, porque eu não tive nenhum diagnóstico sobre isso, né? Mas eu fiquei muito mais reflexiva, não queria muito sair de casa. Isso porque eu sempre fui extremamente carismática, sempre fui uma pessoa de falar com todo mundo, extrovertida. E na época, a minha mãe começou a me obrigar a fazer natação. Meu primeiro esporte foi obrigada pela minha mãe, foi natação. E eu tive professoras maravilhosas de natação, que eu já comecei a olhar para elas e eu falei, acho que é isso que eu gosto de fazer. Fiz natação uns 6 meses, praticamente um ano, depois eu fui pro jiu-jitsu. E do jiu-jitsu nunca mais larguei. Jiu-jitsu? Fiz jiu-jitsu. Você ainda pratica, não? Não. Parei, tô aí aposentada, mas por que eu parei, né? Eu parei porque eu estava prestes a me formar. Eu estava na porta de me formar, cheguei inclusive até a faixa roxa. Tava assim, vou me formar, para me formar 3 meses. Faltam 3 meses, eu me lesionei. E nisso que eu me lesionei, eu falei, caramba, e agora? Eu falei, deu ruim. Eu falei, deu ruim pra mim. Aí foi onde que eu parei. Aí eu parei de praticar jiu-jitsu. Só que nunca deixei de treinar musculação, nunca mais deixei a atividade física, até mesmo porque é algo que me faz muito bem. Quando eu não treino, até o meu marido reclama. Ele fala, amor, vamos lá fazer um negócio. Você tá estressada, né? Eu não fico legal sem atividade física, mas é uma coisa minha. E eu comecei a fazer atividade física justamente por isso. Para saber lidar com as coisas do dia a dia, para saber lidar com os problemas, mas eu comecei obrigada pela minha mãe. E depois eu peguei um gosto sensacional. E hoje eu pratico CrossFit. Hoje eu vivo... Se você falar assim, vamos ali pro boxe? Vamos. Eu me amarro. E depois do jiu-jitsu, depois da natação, não parei mais de esporte nenhum. E eu já comecei a fazer esporte já com os meus 11, 12 anos. Eu não comecei tão cedo assim.
Tá aí uma coisa que aí você não me pega, não. CrossFit eu passo longe. Passo longe. Eu morro de medo de cair, não dá, tropeçar naquelas coisas, cair no caixote. Eu sou totalmente desastrada. Eu não faço, pode ver que área de peso livre eu passo longe, assim, eu morro de medo. A Lili falou que você vai voltar a treinar jiu-jitsu com ela. E meu primo tá aqui também. Pô, não, a Lili com certeza. Eu também treinei jiu-jitsu. Olha! Mas eu não cheguei, só cheguei azul. Mas também me lesionei. Tive uma lesão no joelho. Eu estava até conversando ontem com o professor de boxe, com o Luiz, que eu tive uma lesão no joelho. E até hoje eu sinto de vez em quando. Eu fiz fisioterapia na época, mas eu ainda sinto de vez em quando, assim. Aí, tanto é que esteira, assim, eu não corro, eu só caminho, porque eu sinto um pouquinho ainda. Enfim. Mas meu filho ainda faz jiu-jitsu, aí teve aqui em casa esse fim de semana um rola aqui na sala. Pegou o tatame e vão e quer fazer posição comigo. Ele acha que eu tenho a idade dele. Me amassa o tempo todo. Mas eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir luta, né? Jiu-jitsu, MMA, mas praticar só o boxe agora com o Luiz, que eu tô tentando manter, que eu me amarro. Ah, cara. Mas então aí quer dizer que a atividade física, então, para você começou assim, a questão obrigada por conta do peso. Foi por causa do peso que a tua mãe resolveu, porque ela percebeu que estava de alguma forma te afetando? Então, a minha mãe, mulher sábia, minha mãe. A minha mãe, ela percebeu que foi a questão do peso. Eu tava com 11 anos, eu tava pesando 83 quilos. Eu tava com... Atualmente eu tenho uns 60, né? Eu acho que naquela época eu tinha, sei lá, uns 50 e pouquinhos, né? Alguns quebrados. Então eu estava bem acima do meu peso. Sem falar que o meu comportamento em casa também já tinha mudado muito. Eu, de uma pessoa extremamente extrovertida, estava muito introvertida, não estava querendo sair muito de casa, não estava numa energia positiva, né? E depois que eu comecei a fazer atividade física, cara, eu nunca mais saí. E durante um bom tempo eu não quis fazer educação física, relutei muito por achar que eu não ia prosperar nessa área, até que, cara, veio meu avô e falou, você vai. Meu avô me falou, você vai, pô. Você pensava em fazer né? Eu falei, cara, entendi. Minha amiga, eu tentei durante um bom tempo, até por influência do meu irmão mais velho, ser militar. Tentei ser militar, fiz prova, vários momentos fiquei um pouco angustiada, um pouco para baixo, porque não passei. E depois eu fui, como posso dizer, aceitando que de repente não era o meu perfil. E fui aceitando que realmente era aquilo que eu gostava de fazer. Porque chegou uma hora para mim que eu falei, cara, eu não gosto de fazer X coisa, né? Eu, por exemplo, não gostava muito de estudar a parte da matemática, que na primeira fase desses concursos, realmente é um aí já mais... forçava ali, né? Já forçava ali. Eu falei, cara, mas não é minha praia. E com o tempo eu fui entendendo e fui aceitando e comecei a ver que dava para fazer acontecer. Bastava amar e fazer o negócio acontecer, entende? E aí você foi se apaixonando durante o curso? Fui. O jiu-jitsu ajudou muito, porque dentro do jiu-jitsu a gente tem muito a questão da luta propriamente dita, que são treinos específicos, mas sempre faltava alguém para o treinamento de preparação para a luta, a parte física. Uhum. Então, conforme eu fui caminhando na faculdade, o meu professor, meu mestre, ele foi colocando cada vez mais atividades para desempenhar dentro do tatame. Onde você treinava? E foi maravilhoso. Eu treinava em Nova Iguaçu, eu era de Nova Iguaçu. Uhum. Eu morava em Nova Iguaçu, eu nasci e fui criada em Nova Iguaçu. Ah. E ele foi introduzindo, ele foi falando, já que você está fazendo faculdade, ajuda a gente, o que a gente pode fazer? E foi muito legal. Muito bom. Você falou que tem algumas atividades físicas, né, você falou assim, que não são para todo mundo, como o próprio spinning, por exemplo. O spinning está sendo muito legal para mim,
mas pode ser que para uma outra pessoa que também tem ansiedade possa ser um gatilho, né? Você falou que, inclusive, meditação e yoga também podem não ser indicadas para todo mundo. Comente, por favor. Então, o que acontece, né? Vamos parar para pensar. O que acontece na nossa cabeça, né? Quando a gente está assim no dia a dia, normalmente são vários pensamentos que vêm. E a gente fica ali na cabeça com várias coisas pensando, né? Tanto o yoga quanto o alongamento, eles vão fazer práticas que vão tentar tirar o seu pensamento daquilo ali, para você se focar em você, se focar na respiração. Só que tem pessoas que não conseguem, por exemplo, que são muito agitadas. Eu sou muito agitada. Se você me colocar numa aula de alongamento, e essa aula de alongamento for muito mais parada, mais voltada para um momento de relaxamento, começa a me dar agonia. Porque eu tô fechada numa sala, numa música que eu não sou muito fã, né? Algo mais calmo, sendo que a minha cabeça ela não tá calma. Minha cabeça tá aqui, ó. Porque eu sou mais agitada. Me colocando até mesmo como exemplo. Então, de repente, para aquela pessoa não é tão interessante, porque ao invés dela conseguir se concentrar nela, ela vai ficar se perguntando o que ela tá fazendo ali. O tempo vai demorar a passar, porque não tá sendo prazeroso para ela. Ela não curte aquela música ali que tá ali no momento, ou a prática. Agora, se eu faço um alongamento, que é um pouco mais voltado para condicionamento físico, que é aquele alongamento que trabalha mais posições de isometria, é um alongamento que a gente faz no Pilates, porque se engana. Quem acha que Pilates é só ficar lá relaxando, inspire e solte. Gente, Pilates você sai transpirando. Gente, tem aula de alongamento. Fica tonificado. Yoga também, né? Você vê, você sente o corpo diferente, né? Também. Tem um senhor resultado também, são ótimas atividades. Só que dependendo da linha, ou dependendo do que o profissional mexe ali naquele dia, de repente não é para você. Não significa que a atividade seja horrorosa. Mas se de repente para você não se encaixa. Pensando em ansiedade, transtorno de humor, a gente tem que encarar, ou eu pelo menos falo assim com as minhas alunas, eu atendo alunos que têm questões de ansiedade, que tomam medicamentos para o controle da ansiedade e transtornos de humor de uma forma geral. O que eu sempre faço e sempre levo para elas é que elas é o momento de se redescobrir. Se redescobrir na atividade, assim como você se redescobriu, ou se descobrir, porque tem pessoas que nunca fizeram nenhuma atividade física. Cara, tem que chegar na academia e fazer todas as aulas que você achar interessante. Você tem que se propor um novo, até você achar uma coisa que você se adapta. Quando você tem um facilitador, que é no caso o personal, né, que é aquele cara que vai te dar aula particular, como ele tá te conhecendo, conforme o relacionamento vai andando, ele já vai chegar assim, trazendo atividades que vai acontecer, que vão ser boas para você, e atividades que ele já sabe que de repente não é legal fazer, porque não tem muito a ver com o seu estilo. Entende? Tem mais a ver com o que a pessoa mais gosta de fazer, o que ela se encontra. Mas o principal é a pessoa buscar o autoconhecimento, até realmente referente à atividade física. Cara, me identifiquei demais com o spinning. Eu descobri realmente. Eu nunca tinha pensado assim que eu fosse gostar tanto. E acho que tem muito a ver com isso, de ser uma atividade que você fica ali quietinho no seu canto, na sua bike, música rolando, e você bota umas músicas muito legais. Aí você fica ali, a cabeça vai, né? E você se distrai também. Eu lembro que no início, eu falei isso aqui no story, tava falando, gente, era uma tortura. Eu ficava toda hora olhando para ver o tempo. Caramba, ainda falta 40, ainda falta meia hora, ainda falta 25 minutos, eu não vou aguentar. E hoje, assim, conforme as aulas foram acontecendo, eu comecei a perceber que isso já diminuiu muito. Não vou dizer que eu ainda não olho, mas assim, já diminuiu muito. Eu sinto o tempo passar mais rápido, sabe? Consigo aproveitar mais. E assim, é isso que você falou. Acho que se eu colocar Bon Jovi, né, amiga? E o Bon Jovi, meu filho, eu não sei se ele tá aqui. Ele tem que ouvir. Gente, meu filho é fã do Bon Jovi. Aí, dona Tássia vai e me coloca a música do Bon Jovi. Eu morrendo de saudade dele, já fazia dias que eu não via. Eu começo a chorar dentro da sala. Ainda bem que é escurinho, ninguém vê, né? Aí saio eu com a cara toda inchada.
eu realmente eu gosto. Já percebeu meu gosto musical, né? Eu acho que deu pra perceber. Que eu Com sou do rock and certeza, mas roll, essa né? é a ideia. Pô, mas O essa é a gritinho, o gritinho. ideia. E eu adoro quando vocês gritam, quando a galera interage. Porque uma das coisas que nós, professores de coletiva, gostamos é de ver a interação, né? Eu acho que uma das coisas que é mais prazerosa, vou dizer por mim, é você ver o seu aluno tendo resultado, é você ver que seu aluno tá bem, e principalmente essa coisa gostosa da troca, né? Que antes de eu ser professora e você aluna, é um ser humano, é uma história, Uhum. é uma pessoa com uma mochilinha, com uma carga que vai trazer e vai contribuir para a minha vida. Da mesma forma que eu também vou tirar alguma coisa da minha mochilinha e vou contribuir com ela, uma ferramenta, um dizer, ou simplesmente falar, vambora, aumenta a carga, o como é que é, alguma coisa vai acontecer. E quando Não me isso acontece abandona, não. Vem comigo daí. exatamente, não me abandona, tá acabando. Exatamente As isso. Eu pessoas acho não, que essa troca faz toda a diferença. as pessoas tinham que ter essa ideia, essa noção, né? De como é importante, assim, às vezes a gente não tá bem, tá num dia tão ruim, e alguma coisa que a gente fala para, né, a gente escuta assim, pode tanto te fazer, pô, ficar melhor e superar aquilo, como pode acabar contigo, né? E eu falo assim, cara, que sorte que a gente tem de ter uma pessoa como você ali, sabe? Você realmente, assim, cara, é muito especial mesmo, assim, sabe? E, assim, queria te agradecer. No final, vou te agradecer de novo, várias vezes, vou te agradecer ainda muitas vezes, mas eu acho isso, assim, que se a gente soubesse, né, que, pô, uma gentileza, né? Tratar a pessoa com carinho, a gente não sabe o que a pessoa está passando, ninguém. Ontem mesmo a moça da limpeza, eu estava saindo junto com ela, eu estava toda suada da tua aula, e ela brincou comigo, assim, ela, pô, deixou tua alma lá dentro, né? Eu falei, hoje foi puxado e tal. E, cara, a gente conversando assim, ela acabou falando que ela estava com problema de ansiedade. Eu falei, tal. Ela toma o mesmo remédio que eu, ela se trata. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, grava bem minha carinha, se um dia a gente se encontrar por aí, você estiver passando mal e se precisar de ajuda, me chama, eu tô aqui, tá? Aí ela, obrigada. Então, quer dizer, cara, às vezes é uma gentileza, sabe? E por outro lado, uma palavra, uma atitude assim mais ríspida, num dia que a pessoa não está bem, ainda mais quando a gente enfrenta um problema desse, acaba com você. Acaba. Né? Mas assim, aí, resumindo, então, vamos lá. Você acha assim, você diria que todo ansioso, então, deve fazer exercício ou não? Existe essa regra que todo mundo deveria fazer exercício? Não, não. Pensando de uma forma geral, o ansioso, primeiro, ele tem que estar liberado para fazer atividade, né? Como assim liberado? Hum, O que acontece muito eu sou ansioso. Só que a pessoa se coloca como ansiosa. Ela não foi até um profissional de saúde qualificado às vezes pode ser outra para coisa, né? dizer que ela é assim. Sim, sabe? O que acontece muito hoje é as pessoas, às vezes, se autorrotularem. Ah, eu sou ansiosa, ah, eu estou deprimido, mas não foi até um especialista, né? Não foi procurar ajuda de uma pessoa que possa ajudar, um psicólogo ou um médico. Não foi atrás dessa pessoa. Então, se essa pessoa, ela colocou na cabeça que ela ai, vou fazer atividade física, vou me jogar. E às vezes realmente ela pode estar passando por um momento de ansiedade, ela pode estar realmente passando por um momento de depressão, e pode ser realmente algo fisiológico que ela precisa não somente da atividade física, e talvez nem seja atividade física naquele momento, mas sim medicação. O que acontece muito, principalmente em momento de crise, quando você não está tomando o remédio que você deve tomar, ou fazendo a análise que você está fazendo, a atividade física pode ter um efeito inverso. Como assim inverso? Vamos lá, eu não acabei de falar que a sala de bike pode ser um gatilho, pode te lembrar, pode ser um gatilho de algum momento que você teve de crise de pânico.
um ambiente fechado, claustrofóbico, tal. Quando você está em crise, a própria sala de bike também pode ser esse momento. Então, Para mim era por isso que não é a aula de capoeira eu não conseguia fazer mais aula de capoeira, a esteira, te falei também, porque acelerava, acho que muitos batimentos, e aí aquilo me remetia à minha crise de pânico, aí eu começava a passar mal. Sim. Então, assim, pensando de uma forma assim bem sucinta, não é toda pessoa que pode fazer atividade física, não é qualquer ansioso que pode fazer atividade física, até mesmo tirando essa parte da questão do transtorno do humor, é a parte mesmo física dela, né? Às vezes a pessoa tem algum problema de joelho, algum problema de lombar, de repente a bike para ela de repente não seja o ideal, ela tem alguma restrição motora, não seja interessante, motora ou muscular, não é interessante para ela fazer. E principalmente pensando na ansiedade, na depressão, tem momentos que realmente a atividade física não pode ser interessante. Como você mesmo falou, não somente pela frequência cardíaca, mas pela questão do ambiente, né? O ambiente remeter a ela o que ela já viveu, ou pode ser um ambiente que vai remeter a ela isso, devido à questão da frequência cardíaca, como a gente acabou de falar, a questão da alta intensidade, da música alta. O ambiente interfere muito, entende? E às vezes também pode ser para aquela atividade em específico, de repente pode não trazer benefícios para ela, justamente porque não é o estilo de atividade que ela gosta mais. A atividade física, de uma forma geral, tanto as aulas de bike, cross, todas as aulas de uma forma geral, elas vão mexer com a sua frequência cardíaca, mas posteriormente elas também ajudam a você manter essa frequência cardíaca mais baixa, ajuda você manter a sua respiração cardiovascular melhor, você vai conseguir absorver oxigênio de uma forma melhor, você vai se sentir menos cansado e mais disposto. No entanto, todavia, você tem que entender, primeiro, se você tem alguma restrição para fazer aquela atividade articular, muscular, motora, ou até mesmo você não se encaixa, não te faz bem mentalmente, não faz bem para a saúde mental, para você praticar. Não é, vou fazer atividade, vamos jogar. Não, você pode se experimentar e deve experimentar. Mas você tem que entender qual o momento que você está, entende? Duas coisas que me vieram à cabeça aqui agora, que é importante a gente destacar, quadros de ansiedade, né? É importante a pessoa, como você falou, não se autodiagnosticar. Hoje em dia é muito comum a gente, né, procurar no Google e já todo mundo hoje diz que tem isso, tem aquilo. É muito importante procurar um profissional de saúde, até para descartar outras enfermidades, né, outros quadros clínicos que também podem ser confundidos com ansiedade, com a questão da taquicardia. Então, assim, é muito importante. E a outra coisa também, o lance, cara, é o bom senso, né? Assim, radicalismo, nem dizer que pô, o exercício físico vai te livrar da ansiedade, e nem dizer que, pô, que só terapias ou só remédio, né? Eu acho que é uma combinação de coisas e tudo no seu tempo. E esse tempo, quem vai poder dizer, né, mais do que ninguém é o paciente, porque, cara, às vezes as pessoas forçam muito a barra, mas que depois quem vai sofrer é o paciente, entendeu? Então, ele junto com o profissional que acompanha ele, no caso, o psicólogo, o psiquiatra, o próprio profissional de educação física, o personal dele, ter esse entendimento de que talvez não seja agora o momento de fazer o exercício. Primeiro você tem que estabilizar, primeiro você tem que tomar a sua medicação, se for necessário, para você conseguir estabilizar e conseguir e aderir a uma terapia e conseguir entrar numa academia sem se sentir mal. Eu não sei se você concorda que não, né, o problema é o radicalismo em todos os sentidos, né? Não, com certeza, eu concordo inteiramente com você. Eu acredito muito na questão do equilíbrio, da gente buscar o equilíbrio. Não é algo fácil, não é algo de uma hora para outra, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio até mesmo para o nosso bem-estar, sabe? E eu entendo uma outra coisa que é muito importante, aí eu já não sei se você vai concordar comigo. Cara, a sociedade está muito chata, né? Tem que ser tudo.
muito bom, tudo muito 100%, você tem que ter o corpo X, você tem que ter a performance Y. E, gente, não é bem assim, né, gente? Né? Vamos, para lá, né? O importante é você estar bem, o importante é você entender onde você quer chegar, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais o nosso autoconhecimento, não tem que ser muito, ligar muito pro que o terceiro fala, né, sabe? Eu sou muito contra esse tipo de discurso, né, que você tem, né? Você tem que treinar, você tem que fazer. Não, você tem que fazer porque você, de repente, se sente bem naquele momento. Pode não ser uma aula de bike, pode não ser uma aula de cross, mas de repente outra coisa que você gosta de fazer. Você tem que querer e se sentir bem fazendo. E o exercício físico, necessariamente, você pode não se sentir bem numa academia, mas de repente você pode fazer um funcional no aterro, uma caminhada, uma bike, pegar uma bike, caminhar. Tudo depende do seu gosto também. E isso agora também me viu outra coisa à cabeça, que nem sempre a pessoa, quando a pessoa tem ansiedade, depressão, nem sempre ela vai ter essa motivação para sair de casa, né? Acho que você deve conviver com esse tipo de situação também, de alunos que às vezes, sei, dão desculpa para não ir na aula, né? Ou, não sei, não estão se sentindo, não estão, não tem realmente essa motivação. E aí, gente, eu acho o seguinte, nem todo mundo que está aqui sofre com ansiedade, mas provavelmente vocês conhecem alguém, convivem com alguém que tem. Então, nesses casos também é importante a gente ficar atento, sabe? Uma amiga, o nosso companheiro, nossa companheira, tipo, se estiver passando por uma situação dessa, de tentar de alguma forma incentivar, ver o que a pessoa está a fim de fazer, né? Às vezes você gosta de correr, mas essa pessoa não tá, tipo, assim, não tá, ou não gosta, ou não pode, por uma questão física mesmo, mas de repente ver, pô, o que a gente pode fazer, né? Pô, ela não gosta de correr, mas ela gosta de pedalar, então, pô, vamos fazer alguma coisa juntos, ou vamos caminhar, tentar incentivar essa pessoa aos pouquinhos a sair de casa, fazer alguma atividade, né? Porque isso vai trazer a médio e longo prazo, vai trazer um bem-estar para ela. Pode não trazer imediatamente, mas a médio e longo prazo vai acabar trazendo, né? E existe alguma atividade física que você recomende para pessoas com ansiedade e alguma que você não recomende, assim? Não tem uma que eu não recomende e também não tem uma que eu falo, olha, faz que é sucesso, que eu super recomendo. Porque é uma questão de autoconhecimento. Para cada um. Eu vejo que é uma questão muito de autoconhecimento, cara. E não tem como chegar pra você e falar, cara, vem fazer aula de bike que vai ser tudo de bom. Ou vai lá e faz aula de yoga que vai ser ótimo. É uma questão da pessoa ir experimentando e conhecendo. Isso. O que eu concordo com você é o apoio, rede de apoio. Rede de apoio. Rede de apoio, independente se a pessoa tem algum transtorno de humor, ou se a pessoa quer, no meu caso, especialista em emagrecimento, que é o meu caso, a pessoa precisa de ajuda junto. Porque o ser humano, ele também é reflexo do ambiente que ele está inserido. Você corresponde a 60% do ambiente que você está inserido. Você sofre interferências do ambiente ao seu redor, como você também influencia o ambiente. Então, se você está num ambiente onde as pessoas não te motivam a fazer atividade física, ou acham que isso é besteira, a tendência é você também achar que é besteira, ou você também não querer fazer. Então, estar atento a quem você gosta, convidar a pessoa para fazer uma caminhada, ou simplesmente, vamos assim dizer, fazer algo que mexa o corpo dela e principalmente incentivar, cara, é uma prova, não vou dizer que não é somente uma prova de amor, eu acho que, cara, você ajudando uma pessoa, você ajudando a pessoa que você ama a ser melhor do que ela é hoje, e muito melhor do que ela ontem, sabe? Né? A humanidade, porque o nosso social representa muito nos resultados que nós temos no momento. Rede de apoio faz toda a diferença. Eu com as minhas alunas, a gente tem um grupo focado realmente nessa questão de trocas de
de receita, de momentos de emagrecimento. Eu encho o saco de todo mundo o tempo todo, toda hora, mas sem levar para esse lado de pesado, sempre tentando trazer de uma forma leve, uma forma que caiba, caiba bem no seu dia a dia, caiba na sua vida. Não de uma forma pressionando ou falando que você tem que fazer, né? Colocando como algo ferra-fogo. Não, eu não coloco dessa forma, mas se você não tiver de quem está ao seu lado uma mão, ou às vezes um incentivo, um gatilho, cara, é muito difícil você sair de onde você tá. Eu acho que nesse ponto quem pode falar também super bem é você, né? Que você tem um grupo, né? De pessoas para se ajudarem. Né? Eu acho que isso deve ser muito libertador para você, acho que deve ser muito legal para você ver que você consegue ajudar as pessoas, né? Com certeza, com certeza. Esse grupo é para mim também, né? É um grupo que é de mútua ajuda. Eu me considero ajudada por ele também, né? Porque eu faço parte desse grupo que precisa desse apoio. E, cara, é tão importante isso, assim, que já é um peso tão grande que a gente carrega, sabe? Você conviver com um transtorno de ansiedade, com pânico, com depressão, com TDAH, com uma série de restrições, de limitações, que muitas vezes as pessoas, como a gente falou no início, né? Muitas vezes as pessoas duvidam, né? Desqualificam, e a gente já vive com tudo isso, preconceito, estigma e tal, e de repente ainda ter que lidar com dentro de casa, né, com esse tipo de falta de empatia, falta de apoio, é muito ruim. Então, quando a gente encontra esse acolhimento, cara, é a melhor coisa do mundo, sabe? Ela tá falando aqui, Vanessa, ela é maravilhosa mesmo, te ter na minha rede de apoio foi fundamental. Unanimidade, né? É uma unanimidade. Tá, a gente está encerrando aqui. Eu queria aproveitar que você falou do grupo de apoio, lembrar que na semana que vem eu tenho um grupo de apoio para pessoas com síndrome do pânico e ansiedade generalizada, é um grupo de apoio gratuito. A gente se reúne na Barra da Tijuca, no Shopping Downtown. Quem tiver interesse em conhecer esse trabalho, a gente tem uma reunião semana que vem, no sábado, dia 2, é sempre aos sábados, né, de 15 em 15 dias. Quem tiver interesse é só me chamar aqui no direct ou mandar um e-mail para mim, semtranstorno@gmail.com. Eu vou ter muito prazer de conversar, de receber vocês. Assim, minha prioridade lá é acolher as pessoas. Algumas não ficam porque tem algum outro transtorno, como, por exemplo, algum outro transtorno psiquiátrico, né, de personalidade, ou que não é o foco da gente, né, mas eu faço questão de acolher e tentar encaminhar, ajudar de alguma forma, né, porque faz toda a diferença. E aí queria saber se você quer deixar alguma mensagem, um recado final. Antes de mais nada, te agradecer muito por estar trocando esse papo com vocês, de estar falando um pouquinho do exercício físico contra a depressão, contra a ansiedade. Eu achei isso muito maravilhoso, muito, muito legal. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar trocando essa ideia com você. E, principalmente, falar para todo mundo aqui que está assistindo a gente. Galera, a gente não pode se deixar abater os problemas. Tá difícil para você, tá difícil para mim. Passe para ninguém, com certeza está. Mas juntos, a gente faz a diferença. Sabe? Não se deixa levar, não. Eu sei que por mais difícil que seja, vamos embora. Vamos fazer dar certo. Eu sei que o quanto é difícil que é romper, às vezes, ideias sobre nós mesmos, né? E sobre o que a gente faz nesse mundão aí. Mas vamos embora. Você não tá sozinho, eu não tô sozinha, e vamos pra frente, viu? Poxa, olha, parabéns pelo seu trabalho, e principalmente parabéns pela pessoa que você é, por você oferecer essa sua generosidade, esse afeto, sabe, essa tua alegria pra gente, para as pessoas que têm esse privilégio de poder conviver com você. Eu, particularmente, te agradeço demais pelo incentivo que você me dá, sempre ali, né, até faltando a aula, e aí, não tá vindo? Isso daí, cara, impagável, sabe? Então, muito obrigada mesmo por estar aqui para valer. Você está aqui agora, olha,
aqui dentro sempre, e também conta comigo para precisar, tá bom? Prazer. Tamo Exato. junto, linda. Tamo juntos. Segunda-feira, ó, tô lá, hein? Só bora. Tamo junto, bebê. Beijo, Beijo, gente. chama. Obrigada. Bora. Vem, bebê.